Olhe, pessoas, sexto ano, boa tarde primeiramente, mas vocês não têm noção da complicação que está sendo hoje chegar com essa aula para vocês. São mais ou menos 2h30 da tarde da nossa terça-feira e eu achando que eu tinha gravado o conteúdo, tive problemas e estou regravando. Se Deus quiser vai dar tempo. Ó, nas aulas anteriores a gente vem falando sobre higiene, não é isso? Então, higiene, a falta dela, etc e tal. Tem uma coisa que talvez vocês tenham reparado, que toda vez que se fala em higiene de uma forma coletiva, se fala também em saneamento básico. Então hoje a gente vai ter um vídeo falando das relações entre saneamento e higiene e da falta de higiene e falta de saneamento. A falta de higiene e a falta de saneamento resulta em doenças, né? E a gente precisa saber que tipos de doenças são essas. Primeiro, vamos separar os conceitos de higiene e saneamento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é higiene? Higiene tem a ver com os nossos hábitos, conjuntos de regras e técnicas referentes à preservação da saúde, prevenção de doenças no organismo, tá certo? Através da limpeza, desinfecção e conservação de espaços, instrumentos, objetos. Esse conceito que está aí não é para copiar agora, porque vocês vão receber um texto e nesse texto tem isso que está aí, até nas mesmas palavras, então não tem essa agonia. Pois bem, gente, quando a gente fala em higiene e saneamento, são duas coisas correlacionadas, porque onde falta saneamento, falta também higiene, tá certo? Então aí o menino está provavelmente pegando essa água para consumir, ou no mínimo lavar a mão, mas de todo jeito é um tipo de tubulação, um tipo de água que de repente não está sendo colocada da forma correta, tá certo? Então o que é saneamento? Higiene são os nossos hábitos, saneamento são as condições de saúde relacionadas principalmente à água, tá certo? Então, se a gente tem um ambiente, uma rua, né, uma comunidade que não tem um sistema de água regular para todo mundo, ou então que o esgoto está a céu aberto, não é porque o esgoto está com, como é que se diz, teve algum defeito. Eu estou falando de não ter mesmo. Quando tem algum defeito, a gente está tendo um problema de saneamento. Mas a ausência de saneamento é quando não existe um esgoto, uma rede de esgoto organizada para coleta de resíduos, tá certo? Então essa situação aí, por exemplo, reflete isso, essa imagem reflete isso. Essa imagem, não sei se ela foi feita no Brasil, mas tranquilamente ela poderia ter sido feita, porque infelizmente nós temos muitas comunidades ainda que têm condições muito precárias de saneamento, tá certo? Principalmente a questão do esgoto. Segundo a ONU, 3,5 milhões de pessoas morrem por problemas relacionados a isso, tá certo? Falta de fornecimento de água, falta de rede de esgoto e dificuldade de fazer higiene. Porque é muito fácil você chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, você precisa lavar suas mãos. Mas se ela não tem uma pia, se ela não tem uma torneira, se ela não tem um sabonete, como é que ela vai fazer isso de maneira regular? Então, muitos locais do país são, vamos dizer assim, acometidos por guerras, violências de diversas formas, e além do fato de existir a dificuldade de o governo chegar nesses locais, ainda tem também essa questão da guerra. Então, locais onde existem guerras, revoltas, como por exemplo está tendo agora no Afeganistão, está se falando bastante. No Afeganistão não está tendo uma guerra, mas está tendo uma destituição de poderes, né? Destituição de liberdade da população. Então está difícil de se conseguir as coisas, está um caos no Afeganistão, tá? Então se está um caos em termos sociais, como é que a gente vai imaginar também as condições de higiene, de saúde e de saneamento daquela população, né? Pois bem, algumas doenças relacionadas a, como é que se diz, a ausência de higiene, tá certo? Diarreia é um exemplo clássico, né? Diarreia, vulgarmente conhecida aqui no Nordeste principalmente como caganeira. Pode parecer até engraçado, mas é engraçado para quem não tem, né? Porque para quem tem, o negócio é complicado. Escherichia coli é o nome da bactéria causadora, tá certo?
É uma bactéria comum no nosso corpo, mas quando a gente tem uma imunidade baixa, ela se desenvolve de uma maneira mais acelerada e isso pode causar doenças, causar diarreia, né? Principalmente em criança e bebê. Isso aí é uma foto de microscópio eletrônico colorido artificialmente para mostrar as bactérias alojadas dentro do trato digestório do ser humano. Essa outra imagem é para mostrar para vocês uma placa de Petri. O que é que quer dizer isso? Imagine um pires, ou então uma tampa de lata de conserva, de coisa. E nessa tampa é colocada uma gelatina. Gente, é gelatina mesmo. Então, quando o cientista ele vai estudar bactérias, ele pega um cotonete, ele pega uma hastezinha característica e ele passa em determinada superfície. Tipo, vamos supor que ele quer analisar as bactérias da minha boca. Então ele vai pegar um palito, um cotonete, vai passar na superfície da minha boca por dentro e esse cotonete ele vai esfregar com cuidado nessa lâmina, fazer como se fossem uns tracinhos, como se ele estivesse pintando, certo? Se ocorrer o desenvolvimento ou alteração da forma dessa gelatina, que é uma gelatina mesmo, vai ficar do jeito que ele está mostrando aí na imagem. E aí, o que foi que ele fez nesse processo? Ele aumentou muito a quantidade de bactérias. Aí fica mais fácil dele pegar essas bactérias e ver no microscópio. Fica muito mais fácil de enxergar a bactéria do que se ele pegasse a minha saliva, tá certo? Então é o chamado meio de cultura. Ele está cultivando bactérias para depois estudar e verificar se tem algum elemento nocivo aí. Depois eu vou falar também de outra vantagem desses meios de cultura. Bom, disenteria bacteriana. Eu peguei esse slide aí relacionado a outra bactéria chamada Shigella, tá certo? Mas ele está em inglês. Isso não faz tanta diferença não, porque ele está falando do seguinte, é uma infecção causada por bactérias do gênero Shigella, tá certo? Que causa diarreia, dor abdominal, febre, pode resultar em desidratação, tá certo? Colapso do sistema digestório na parte final, tá certo? Síndrome da urina hemolítica, que é uma alteração das propriedades da urina, que pode dar altas complicações para o organismo, enfim. Não se preocupe com tantos detalhes relacionados nem a sintoma, nem a complicação, até porque vocês sabem qual é o sintoma característico de uma doença relacionada à diarreia, né? De algum tipo de infecção bacteriana. A pessoa vai ter dores, a pessoa pode ter febre, a pessoa vai ter a diarreia, né? Então essas são as condições. E a gente sabe também que uma pessoa ter diarreia longa durante muito tempo, ela pode ter um quadro de desidratação. Desidratação pode matar, tá certo? Tudo isso a gente precisa entender. Tá aí novamente a placa. O que é que se faz além de multiplicar bactérias para verificar no microscópio com essas placas? Nessas placas também se coloca um antibiótico, que é como se fosse um remédio contra bactérias. Então, ao invés de eu aplicar um remédio na pessoa sem saber se ele é eficiente ou não, eu aplico o remédio nessa placa, tá certo? Se as bactérias se multiplicarem e naquela parte do remédio elas não conseguirem chegar, significa que aquele remédio funciona. Se eu colocar um pingo de remédio nessa placa antes das bactérias se desenvolverem e elas chegarem nesse pingo, significa que o remédio não funciona. É assim. Eu não sei se vocês já fizeram um teste alérgico. Eu já fiz um teste alérgico quando era criança. Aí tinha alergia à carne, alergia à banana, alergia a um bocado de coisa aí que eu gostava. Ainda bem que foi uma coisa que passou, tá certo? Mas assim, eu não precisei comer uma banana, eu não precisei comer um pedaço de carne para fazer um teste alérgico. Simplesmente aplicaram uma substância no meu braço para ver se dava uma irritação ou não dava. Não precisou necessariamente eu comer nada. A mesma coisa é essa lógica aí das bactérias, tá? Então, meio de cultura, que é essa placazinha de vidro cheia de gelatina, serve para multiplicar bactérias e verificar também se os remédios contra elas funcionam, que é o antibiótico, o remédio contra bactérias, tá certo? Outra modalidade de doença relacionada à falta de higiene, tá certo? A febre tifoide é relacionada a uma bactéria chamada salmonella. Muita gente conhece, eita, pegou salmonella.
E o pessoal dificilmente fala o nome da doença, que está relacionado a um tipo específico do gênero TIF. Daí o nome tifoide, que está relacionado a essa presença dessa variedade. Tá certo? É a mesma coisa do vírus, nessa questão de ter variedades. Tá? Então vamos recapitular desde o começo. A ausência de higiene, a pessoa que não tem higiene ou que não tem um saneamento básico próximo, vai ter contato com água contaminada e com alimentos contaminados. Então dá para perceber que a maioria das doenças relacionadas a isso, a gente adquire com contato ou com ingestão, quando a gente consome as bactérias. Aí nós temos a bactéria do gênero TIF, a salmonela, tá certo? E ela dentro de um trato de um sistema digestório. Lembrando que essas cores são feitas no computador só para dar o contraste. Bom, cólera. Essa, embora a gente possa dizer que ela é mais comum, mas ela está relacionada a um tipo vamos dizer assim, de infecção relacionada à falta de higiene, que aconteceu um surto, que a gente teve um surto na década de 90, eu acho que foi na década de 90 aqui em Pernambuco, tá certo? Qual a diferença da cólera em relação à salmonela, em relação às outras que eu já citei antes? É que nesse caso, a diarreia é extremamente intensa. Se ela é intensa, significa que a pessoa defeca muito mais. E ela não deveria estar fazendo isso. Aí ela termina perdendo uma quantidade muito grande de água. E isso resulta na desidratação. Ah, professor, é fácil. É só a pessoa beber água, ficar bebendo água direto. Infelizmente não. É uma bactéria que, além dela fazer com que a pessoa tenha disenterias extremamente fortes, ela faz com que o organismo não tenha nem tempo de absorver a água direito, tá certo? É a mesma coisa você tentar encher um balde furado, tá certo? Dependendo da dimensão dessa vazão aí, pode ser que você não consiga e o balde se esvazie antes de você conseguir enchê-lo, tá certo? Pode sim levar à morte. Você já ouviu falar de soro caseiro, tá? Soro caseiro foi uma coisa que surgiu nesse período da cólera. Veja como são as coisas. Os cientistas estão o tempo todo estudando. Então, agora que a gente está passando por esse problema todo relacionado a um vírus, você não tem que estranhar quando alguém chega e diz, tem que fazer tal coisa, uma novidade, tá certo? Porque eles estão estudando nesse exato momento. Tem gente estudando coronavírus, tá? E esses estudos é que permitem que a gente tenha condições de saber, por exemplo, que se lavar a mão direitinho, a gente tende a se livrar, se tiver distanciamento social, tudo isso, alguém está estudando nesse exato momento, tá? Então a mesma coisa foi no tempo da cólera, da cólera, que foi uma doença muito comum aqui em Pernambuco, por exemplo, tá certo? A ponto de o pessoal recomendar que ninguém fosse para a praia tomar banho, parecido com essa época nossa agora, né? E, como é que se diz? Eles surgiram com a ideia nova relacionada ao chamado soro caseiro, que nada mais é do que uma mistura de água, sal e açúcar, numa quantidade bem definida, e que faz com que o organismo, perca menos água do que perderia se a pessoa não estivesse usando aquilo ali, ok? Vamos dizer assim que ele, além de hidratar, porque tem água, ele também faz com que o organismo consiga segurar melhor a presença dessa substância. Bom, leptospirose, eita, doença do rato, ela mesma. Mas não é porque você está vendo um rato ali, o rato está olhando para você, você está gritando, olhando para o rato olhando para você, que você vai pegar leptospirose. Para que a pessoa pegue leptospirose em contato com a urina do rato, é necessário que esse rato esteja contaminado com a bactéria Leptospira. Então pode acontecer de o rato não estar contaminado, mas aí seria muita sorte da pessoa, porque é uma bactéria relativamente comum no corpo dos ratos. Do mesmo modo como a gente fala, eita, mosquito dá dengue, se ele lhe picar você vai pegar dengue. Depende. Se aquele mosquito Aedes aegypti tiver sem o vírus no corpo dele, ele não vai passar o vírus para mim. Mas como é que eu vou saber? Olhando para os... Atenção, mosquitos, preste atenção. Quem tiver com vírus, direita. Quem tiver sem vírus, esquerda. Não dá, né, gente? A mesma coisa é a questão do rato. O rato vive num ambiente extremamente sujo,
que diga-se de passagem, fomos nós que sujamos, tá? Então, o grande perigo está relacionado quando a gente tem, por exemplo, uma enxurrada, uma chuva forte, que aquela água, enfim, se espalha no meio da rua e que a gente precisa sair, aí às vezes pisa naquela água e tal. Não é porque eu tenho contato pisando nessa água que eu posso contrair leptospirose, não. Geralmente, esse contato com a água contaminada através da pele, se eu tiver algum ferimento, alguma abertura na pele, tá? A chance de eu contrair isso é maior. Ah, professor, quer dizer que se eu não tiver nenhum corte, está tudo certo? Depende. Outro dia, por exemplo, fui tomar banho, e aí eu fui pegar, não tem umas mangueirinhas, né? Aquelas mangueirinhas que se prende à ducha e tal. E eu fui lavar minha mão. E na hora que eu lavei minha mão, que eu encostei, vazou uma corrente elétrica e eu senti aquela agonia na minha mão. Por que isso aconteceu? Porque eu tinha um ferimento na lateral aqui da minha unha, tipo na cutícula, né? E por aquele ferimento foi mais fácil entrar corrente elétrica, que se eu não tivesse com ferimento nenhum, eu não sentia aquele choquinho. Sabe aquele choquinho pequeno? Enfim, é isso. Então a gente às vezes tem algumas aberturas externas sem nem saber que tem. Tá certo? Tá aí o exemplo do leptospira. Sabe por que leptospira? Lepto está relacionado à questão da origem dele. Spira de espiral. Olha o formato dele aí, que parece espiral. Daí o nome leptospira, a bactéria. Tá certo? Calma, que vocês vão estudar bactérias, vocês vão estudar os organismos no ano que vem. Então vamos dar uma recapitulada de novo. Tem um bocado de doenças causadas por bactérias, o professor citou algumas. Eu não preciso me lembrar do nome de todas, mas tinha uma tal de salmonela, tinha outra que era a cólera, e a gente vai ver depois no texto, né? Para isso que tem o texto. Pois bem, então vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão dos nomes agora não, tá certo? Hepatite A, observe, eu falei doenças causadas por bactérias e agora estou falando de uma doença viral, transmitida pela via fecal oral, ou seja, é transmitida através do nosso sistema digestório, tá certo? Mas a gente precisa ter cuidado, é uma doença que acomete o sistema hepático, ou seja, o fígado, e se a gente não tiver cuidado, pode matar o indivíduo, tá certo? Eu já tive hepatite quando eu era da idade de vocês. Dá uma dor muito forte na barriga, tá certo? Você não consegue, enfim, fazer as atividades normais, atividade física você não consegue. A tua urina fica da cor de vinho tinto, e as fezes ficam amarelas igual essa parede aqui que está atrás de mim, tá certo? De tão descompensado que está o nosso fígado, que deveria inverter esse processo. Tem que ter muita hidratação, porque é extremamente perigoso. Oxe, professor, isso é o coronavírus, é? Gente, os formatos dos vírus variam, mas muitos deles são arredondados. E o vírus da hepatite, ele também tem um formato assim. Tá certo? Verminose, gente, não confunda, pelo amor de Deus. Verminose com bactéria. Doença causada por bactéria. Fulano pegou uma bactéria, ele está com verminose. Não. Verme é uma coisa, bactéria é outra. Doença causada por bactéria é bacteriose. Doença causada por verme é verminose. Tá certo? E adivinha qual é a forma mais comum, de a pessoa adquirir uma verminose? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Perceberam que desde o começo da aula até agora, a gente só está falando de ingestão de água e alimentos contaminados? Quer dizer, professor, então o que é que tem a ver lavar a mão? Gente, a questão de lavar a mão com frequência, de manter essa higiene das mãos, é porque a gente tem muito contato das mãos com os olhos, com a mucosa dos olhos, feito eu estou fazendo agora, tá certo? A gente tem contato com a boca, ainda bem que dessa pandemia, com a pessoa de máscara, fica mais difícil de ficar colocando a mão na boca, né? Mas eu sou do tempo que para resolver uma questão de matemática, eu tinha que chupar o lápis, né? Você bota o lápis na boca e fica mordendo a pontinha do lápis. Gente, isso é um péssimo hábito. E aí a gente tem uma porta aberta para elementos infecciosos, porque às vezes o lápis está onde? Tá? Às vezes o lápis está no fundo de um estojo, que todo mundo mete a mão. Às vezes o lápis cai no chão, às vezes o lápis está no bolso, né? Tem gente que na feira coloca o lápis aqui em cima da orelha. Então imagine eu pegar esse lápis que está em cima da orelha do cara lá da barraca de batata doce
e eu botar na minha boca, né? Então a gente tem que ter esses tipos de cuidados que com essa pandemia só fizeram a gente entender que precisa ter esses cuidados. Vale lembrar o seguinte, que a gente está em pleno século XXI, né? A última grande pandemia foi no começo do século passado, não é isso? E a cura para a gente se livrar tanto da pandemia que teve quanto para essa, higiene. Infelizmente, por falta de saneamento básico, a higiene não é para todo mundo, tá certo? Aí eu tenho algumas imagens relacionadas à verminose, porque tem gente que pensa que verminose também é só relacionada a gente comer porcaria e tal, e dar dor na barriga. Existe um verme comum na nossa região aqui do Nordeste, que é a microfilária, ou a filária, vamos dizer assim, tá? Ela é um tipo de verme cilíndrico que consegue chegar no nosso corpo através da picada de alguns insetos, tá certo? Vocês não precisam saber que o nome do inseto é o Culex quinquefaciatus ou não, e que o verme é Wuchereria bancroft ou não. Não se preocupem com os nomes científicos, se preocupem apenas que a maioria dos vermes a gente adquire por falta de higiene, mas tem outros vermes que chegam a gente, mesmo sem querer, por falta de saneamento básico por perto, ou de procedência, que eu vou explicar já já o que é que significa isso. Aí tem um verme grande da filariose na perna do cara se espalhando por dentro. A solução aí é cortar a pele e puxar o verme. Vê que negócio louco. Por quê? Porque esses vermezinhos que estão aí dentro desses tubos de ensaio, em soluções provavelmente de álcool, ou seja, já inutilizados, né? Mas esses vermes, eles podem chegar de diversas maneiras. E aí é uma outra imagem de microscópio óptico, no qual existem células do sangue e uma filária circulando nesse sangue. Gente, o teste de filariose é um testezinho bem simples, onde se fura o dedo da gente, recolhe algumas gotas do sangue e se analisa ao microscópio, tá certo? Geralmente é feito à noite, sabe-se lá por quê, na verdade se sabe por quê, né? Mas depois eu posso até explicar para vocês, eu fico devendo essa, porque senão não vai dar tanto tempo aqui. Mas os vermes da filariose vão estar alojados no sangue, e o grande problema é que eles podem se multiplicar, tanto nesse nosso vaso sanguíneo, a ponto de estourar os vasos. E o resultado disso é a chamada perna de elefante, ou elefantíase, que talvez vocês já tenham visto alguém assim por aí. Então isso aí é causado por um verme. Essa pessoa levando uma picada, pode ser que esse mosquito carregue esse verme para outra pessoa. Eita, professor, então eu tenho que me afastar dessas pessoas? Não, você só precisa fazer testes regulares de filariose quando aparecer no posto de saúde perto da sua casa, tá certo? A cada 6 meses assim e tal. É claro que para chegar nesse ponto de inchaço na perna dessa pessoa, significa que ela deixou durante muito tempo e não procurou médico na hora que deveria. A última modalidade relacionada a essa já não é mais tanto sobre higiene, sim sobre saneamento básico. São as doenças transmitidas por insetos ou vetores, que a gente chama de arboviroses. Dengue, zika e chikungunya são as mais comuns. Observe que chikungunya está escrito aí desse jeito, é assim mesmo, tá? Mas a gente adapta para o português, fica chikungunya, tá bom? Não tem problema da gente falar chikungunya, não. E febre amarela, que são elementos, são doenças, né, transmitidas por insetos. Os insetos precisam, não é que o inseto é causador da doença, não. Ele tem que trazer essa doença de uma pessoa infectada, Ave Maria, meu celular descarregando, para uma pessoa que não está infectada, ok? Tá aí uma imagem relacionada a isso. E aí tem uma outra imagem que eu tentei pegar com a legenda, mas a legenda ficou embaçada. Só que a gente não precisa entender muito o texto para a gente saber o que está sendo feito em cada situação. Cuidados de higiene, cuidados de cobrir o lixo adequadamente, evitar plantas com água e se substituir isso por terra, virar garrafas de boca para baixo para evitar que se acumule água, tirar folhas de calhas, essas coisas básicas que a gente sabe que são cuidados de higiene que influenciam na vida de todos, ok?
Como reduzir todas essas doenças simultaneamente? A resposta? Saneamento básico, promoção de qualidade de vida. Então a gente tem que ver que em determinados locais o saneamento básico é extremamente eficiente e em outros locais, principalmente ocupados de forma desordenada, fica difícil de se ter um saneamento básico de qualidade, tá certo? Priorizar a saúde da população é um passo importante para uma sociedade mais equilibrada. Esse é o grande problema que a população comum talvez não entenda. Que quando eu jogo o meu problema, o meu lixo para lá, aquele lixo que está para lá, ele pode trazer problemas no futuro para cá, tá certo? Então tem que ter o saneamento básico de qualidade. Mas não adianta eu fazer o canteiro, eu fazer a calçada, eu asfaltar a pista, se a pessoa vai e coloca o lixo onde não deveria. Então esse camarada está jogando lixo num local que é uma passagem de pedestre, para início de conversa, tá? Então o pedestre vai ter que andar ou pela rua, ou então ele vai ter que driblar, passando aí nas plantinhas que ainda nem nasceram direito, só está a estaca, para poder ele conseguir chegar no outro lado. Um lixo descartado desse jeito, acumulado, bateu uma chuva, imagina a confusão que é. De repente o cachorro de rua vai lá, rasga o saco, e assim vai. Observe que o canteiro central, o gramado, está cheio de manchazinhas que são pedaços de plástico que alguém jogou lá. Então esse ambiente, não, apesar de estar uma pista asfaltada e tal, mas ele não está bem saneado por conta também da má educação das pessoas em volta, que estão sacudindo lixo em qualquer lugar. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido. São 26 minutos de vídeo. Já são 3 horas da tarde e eu ainda tenho que entrar no YouTube para mandar isso para vocês. Mas vai chegar, tá certo? Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho para vocês e até a próxima, ok? Tchau, gente.